galerinha? Volume 7A, Física A, portanto, página 4, exercício 19 e 14. Fala o seguinte, ó, a figura abaixo é supostamente a reprodução de uma fotografia de um trecho de uma estrada. E a situação que foi fixada na fotografia é a seguinte. O automóvel da esquerda estava percorrendo o trecho horizontal, então deixa eu só reproduzir a estrada para fazer sentido do que eu vou ler. Vocês sabem que o meu carro tem sempre esse formato de Fusca. Desenho animado, bem tosco. E ele representa, ó, a força normal nas várias situações do carrinho. Ó. Como é um vetor do qual ele está falando, ele botou aquela famosa setinha em cima da letra. Então é a seguinte, o automóvel da esquerda estava percorrendo o trecho horizontal, lógico, o do centro estava passando no ponto mais baixo de uma depressão e o da direita passando no ponto mais alto de uma elevação. Sabendo-se que os carros eram idênticos, estavam igualmente carregados e supondo momentaneamente desprezíveis os atritos, e sendo N1, N2 e N3 as forças exercidas pela estrada sobre os carros, as normais, pode-se afirmar que no instante fixado na fotografia, sendo G constante, e aí ele dá a relação entre os N's. Então tudo a ver com aquela matéria que nós vimos, né, na última aula. Ótima decisão, ótima escolha. Façamos o diagrama de corpo livre para cada carro. Carro 1. Carro 2, carro 3, coincidência, hein? Carros idênticos, mesma velocidade, tudo igual, acontece todo dia. Na verdade, poderia ter descrito que era o mesmo carro, né? E ter falado que era normal atuando naquele carro em cada momento, né? Mas ele tentou ser didático com a história da fotografia e tal. Tudo bem, não sei se enrolou mais a cabeça da galera, mas tudo bem, tá lendo? Né? Acho que pra gente aqui ficou razoável o entendimento da questão. O que está acontecendo com esse cara? Velocidade constante, MRU, força resultante. Então o peso é igual a normal. A equação eu tenho. Esse cara está descrevendo naquele momento que tipo de movimento? Né? Mas ele está dentro de uma curva, não está? E se a velocidade é constante é o MCU. E se é um movimento circular, tem força, que é chamada de centrípeta, porque aponta para o... E como esse círculo está para cima, ó, a centrípeta tem que ser para cima, logo a normal é maior que o peso, vai poder fazer uma curva para cima, a força resultante tem que ser para cima, olha como faz sentido. Vou fazer assim para ficar bem didático. Legal? Então, segunda equação, N2 maior que P. Na hora que ele está lá na parte de cima, ó, naquele instante ele está em MCU, porque a velocidade é constante no velocímetro dele. E ele está fazendo uma curva, é um MCU, é um MCU. E o MCU tem que ter força resultante, porque se não tiver força resultante é linha reta, primeira lei de Newton. Para o cara fazer curva tem que ter força resultante. O nome dessa força? Porque a ponta? Lógico, já que vai ter a centrípeta, o peso... mas espera aí, os pesos tinham que ser todos iguais. Porque era o mesmo carro. Ó, olha o professor sendo incoerente, ó. Esse é o peso, né? Então espera aí, vamos fazer o peso um quadradinho em todos eles. E o P, professor, um quadradinho. Esse é o peso, todos eles. O mesmo carro, né? O mesmo peso. A normal é igual, a normal é maior. E agora a normal é menor, porque já que a resultante é para baixo, né? O peso é vetorial? O peso é uma força. E força, toda ela tem que ser vetorial. Porque eu preciso saber qual é a linha que ela está atuando e para onde ela está empurrando o objeto, né? Então falou em força é vetorial. Por que talvez esteja confuso? Por causa da massa. Massa é escalar. 20 kg é escalar. Sim. Aí, como um está relacionado com o outro, a gente pode imaginar aqui, mas ó, por quê? A equação deles é essa aqui, né? Sim. Mas se isso é um vetor, tem que ter um outro vetor lá para poder igualar. Quem é vetor lá? Com certeza, aceleração é um vetor, né? Certo? É vetorial. É isso aí, garoto. Muito bom. M3. Então eu posso dizer que N3 menor que P. Mas como ele queria relacionar N1, N2, N3, eu tenho um P para relacionar, né? Concordam? Então primeiro eu poderia escrever que N2 é maior que N1 devido a essa igualdade. E eu poderia escrever que N3 é menor que N1, certo?
Então, já que o N1 é maior que esse e é menor que o outro, para ficar bonito, N3 menor que N1 e N1 é menor que N2, menor que N2. Ou poderia ser o contrário também, se a gente quisesse, né? Também fica verdadeiro escrever que N2 é maior que N1, que é maior que N3. Qual dessas ele sugeriu como verdadeira? Letra C. Desculpa, ele sugeriu. Olha, e o safado inverteu ainda depois. Isso? É a letra C. Aqui é 3. Muito bom. Então essa questãozinha também bem interessante para começar a interpretar bem essa história de fazer curva, né, no fundo do vale ou na lombada lá. Isso é interessante de observar.